Salve Maria Imaculada, salve São José, viva Cristo Rei! Abençoada quinta-feira, abençoado início de dia do Tríduo Pascal. Nós estamos entrando nessa fase agora de iniciarmos o nosso Tríduo. Já expliquei em alguns outros vídeos aqui a importância dessa Semana Santa, do que nós vivemos esses dias todos de deserto da nossa alma. Não deserto de estar sozinho, mas deserto de colocarmos o nosso coração em Deus, de estarmos ao lado de Jesus no Calvário, naquele momento em que Jesus soa sangue e que tanto Ele precisa da nossa presença. E que nós possamos colocar o coração nosso nessa manhã já em toda a providência na misericórdia do Senhor. Eu sou Danilo Padovan, Projeto Metanoia, Vida e Propósito. Estou mais um dia aqui com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que entrou pela primeira vez em nosso canal. Te recebo e te desejo a você toda a graça de Maria Santíssima, a intercessão de São José, que o Espírito Santo te ilumine nesse dia e sempre. Iniciemos a nossa oração, o nosso estudo da nossa Lexio Divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o Evangelho de São João. O Evangelho de hoje que se encontra no versículo 13, de 1 a 15. Hoje eu não farei a leitura do Evangelho, é um pouco mais extenso, e o que eu quero colocar para vocês aqui é exatamente sobre o tema que hoje nós viemos abordando durante essa semana, né? O estudo da palavra, principalmente vendo as diferenças entre os discípulos verdadeiros, sobre Pedro e sobre Judas, mas hoje o Evangelho nos reforça esse momento em que Judas Iscariotes ele se entrega totalmente à ação demoníaca, que já vinha fazendo parte, que já vinha o tentando, mas que ele nunca se abriu, na verdade, à obra de Cristo, mas pelo contrário, o espírito mundano. E infelizmente esse é um tema que é muito sensível dentro da nossa Igreja Católica, né? Nós tratarmos dele, que é a teologia da libertação. Judas Iscariotes, fundador da teologia da libertação. É dura essa palavra, é dura essa frase, eu sei, mas é uma realidade. Por que Judas seria o pai da teologia da libertação? O primeiro, né, teólogo da teologia da libertação. Jesus amou a todos, inclusive a Judas, com todo o seu amor do mundo. Então, nesse estudo que eu fiz aqui rapidamente, tomei essa palavra em inspiração ao post que o grande amigo Bernardo Custer postou lá no Instagram dele, né? Foi muito inspirador, foi muito instrutivo, nos ensinando sobre isso. Então eu resolvi também fazer um estudo. O meu irmão também, Tiago, ele fez lá no canal Católicos de Verdade. Eu vou deixar o canal aqui também dele para vocês acompanharem, né? Graças a Deus nós temos essas obras desses irmãos que postam a verdade da Igreja Católica, que nós podemos seguir fielmente para que nós possamos ter uma verdadeira e lúcido aprendizado. E como Jesus nos ama, assim como Ele amou a Judas naquele momento, né? Em toda a sua caminhada, em todo momento em que Judas estava ao lado de Cristo, Jesus estava amando. E Ele deu a última chance a Judas, mesmo naquele momento em que chegava a última ceia, a Santa Ceia, né? Aquele momento em que Jesus iria instituir a Eucaristia, em que Jesus iria fazer a primeira Santa Missa, né? E ali os primeiros sacerdotes que estariam ali, que seriam os discípulos. Mas nesse momento, mesmo com todas as chances, com tudo que Judas teve de oportunidade de seguir a Cristo, né? Mesmo assim, ele deixou que o demônio o tomasse, né? Essa foi a ação que Judas teve perante Jesus. Ele não ouviu, ele não aceitou a misericórdia, ele não foi humilde. Pelo contrário, ele preferiu o espírito mundano, as riquezas pessoais, né? As 30 moedas que levaram à condenação. As 30 moedas são um fator simbólico, realmente houve, mas que você entenda a troca, né? Esse é o fator que eu quero fazer a comparação, concatenando. Judas escolhe a riqueza humana do que a riqueza do céu, do que a salvação do céu. Esse é o fator que eu quero colocar para vocês. Judas escolhe um punhado de moedas do que se sacrificar por Cristo, né? Nós vemos isso também anteriormente, nós estávamos meditando aqui na nossa Lexio Divina, meditamos sobre isso, quando Maria, irmã de Lázaro, e Lázaro foi aquele que foi ressuscitado por Jesus, quando Maria chega e lava os pés de Cristo, e ela usa naquele momento um perfume que era importado, que não era daquela região, e que era muito caro, ele custava praticamente o ano inteiro de trabalho, né? Então Judas olha, e a gente, se não observar, né, vai falar, nossa, coitadinho de Judas, teve uma ideia boa. Não é isso.
que Judas fala, nossa, poderíamos vender esse perfume e dar comida aos pobres. E esse é o grande prefixo da teologia da libertação, que o pobre em primeiro lugar, acima de Cristo, no centro, tira-se Cristo para o lado. Olha só o erro, né? Aonde que se encontra. Então o coração de Judas já traía ele mesmo, já colocava ele no espírito mundano, já colocava ele no lugar, né? Elevando a sua própria ganância, a sua própria infâmia sobre aquilo que viria a ser o seu maior pecado, que seria a traição a Jesus para ele. Então, o que acontecia? Naquele momento, ele queria saciar não a verdade, não a fome dos pobres, mas ele queria saciar o seu desejo. O seu desejo de quê? De riqueza, de poder, de ganância, de soberba. E aí nós já entramos nos pecados capitais. Tá vendo? Aonde que vai levando? Um pecado vai levando ao outro. Por isso que nós chamamos de pecados capitais. Se você comete um, você vai cometendo cada um deles, porque você vai passando pelos 7 pecados. Né, a partir do primeiro. Então nós temos que cuidar da nossa alma, rezar, interceder o tempo todo, pedir a Maria Santíssima que ela nos coloque no caminho do seu Filho, para que nós não sejamos apóstatas, assim como Judas foi. Né? Judas fazia parte de uma facção chamada Zelotes. Se nós que acompanhamos a liturgia diária, você que acompanha aqui junto, você vai ouvir uma vez ou outra a palavra zelotes. Quem que eram os zelotes? Os zelotes eram aqueles que aguardavam o grande libertador, o revolucionário, aquele que viria para salvar, aquele que viria para libertar da mão do Império Romano todos os judeus. Vejam bem essas palavras. Libertar, revolucionar. Da onde que vêm essas palavras? Não é Deus. O Messias não seria Deus, não viria para salvar a alma e levar para o céu. Muito pelo contrário. O Messias viria para ser um libertador, um revolucionário. E não é isso que Jesus veio ao mundo, né? Jesus veio para nos livrar do pecado, nos redimir e nos abrir as portas para que nós possamos subir ao céu. Para nos salvar, resumindo, né? Para nos salvar das garras do demônio, das garras deste mundo e nos levar ao céu. Veja bem, por que a intenção da teologia da libertação ela é tão negativa? Do que adianta nós salvarmos todos os pobres, todos aqueles que passam fome, dar, saciar, encher a barriga deles e, como eles são o centro, a única coisa que vai acontecer somos nós e eles todos indo para o inferno. Ou seja, iríamos para o inferno de barriga cheia. Essa que é a resolução, resumindo o que é a teologia da libertação, o grande sentido que eles tanto pedem, que eles tantos pregam. Então, na verdade, nós estaríamos apenas fazendo essa vontade do mundo, porque nós não estaríamos salvando o pobre. Pelo contrário, estaríamos levando todo mundo para o inferno, nós juntos. A barriga está cheia de alimento, mas a vida que nós teríamos junto de Cristo para subir ao céu estaria sendo levada para o inferno. É por isso que colocar o pobre, tirar Jesus, simplesmente nós estamos colocando a nossa alma entregue ao mundo. Entenderam? O que acontecia? Como Judas era dessa segmento, dessa facção, como vocês entenderem, tá? Como nós entendermos, esperava que Jesus fosse apenas libertar. E é isso que a teologia da libertação prega, né? Um Jesus revolucionário, um exemplo. Tira toda a verdade cristã do nosso sentido católico que nós queremos, dos nossos dogmas. Né? Acreditar que Jesus está presente na Eucaristia não dá valor à Eucaristia, não dá valor à Santa Missa, não dá valor à vida consagrada, à vida religiosa, à oração, à verdadeira entrega, à misericórdia, a Jesus. É isso que a teologia da libertação tira e coloca o humanismo, coloca o homem no centro. Eu posso me salvar, eu sou, eu consigo, eu estou. Não, nós não podemos dizer isso, nós temos que pedir o dom da humildade. Nós temos que nos humilhar diante de Cristo, porque nós não somos nada, nós somos pecadores, nós precisamos nos salvar. Vejam bem, o céu não vai acontecer aqui nessa terra. Essa terra não vai se transformar para ser um céu, de jeito nenhum. Já se diz na própria Bíblia, aqui esse mundo não pertence já às mãos do maligno. O nosso lugar é o céu. Entendam bem, nós temos que subir para o céu e não querer que esse mundo seja perfeito, porque nunca será. Esse aqui é o nosso momento de provação, é o momento que nós sofreremos tentações para que nós possamos subir para o céu. Entendam bem, o próprio Jesus passou 40 dias no deserto, o quê? Sendo tentado por quem?
Por que que nós queremos ficar aqui na terra sem ter tentação e provação? Meus irmãos, se alguém lhe ensinar isso, cuidado, está te levando para o erro, pode levar tua alma para o inferno. Nós devemos querer o céu, ser santos, caminhar na conversão com Cristo. De nada vale a gente matar a fome e não adorar a Jesus. Ao contrário, devemos dar com Maria o nosso tudo. O que é o nosso tudo? Como Maria, irmã de Lázaro, ela deu a sua vida para Cristo, tudo que ela tinha. A sua família, a sua casa, seus bens, seus amigos, todos, tudo. O tudo é tudo. Tudo que nós temos e somos, entrega a Jesus. Não façamos como Judas, que não entregou, que se privou da graça de Deus. Porque ele teve a oportunidade o tempo todo, mas em nenhum momento, caminhando dentro ali dos discípulos, Judas entregou a sua vida. Ele simplesmente pegava até a bolsinha que ele carregava das doações e tirava para si próprio como proveito. Então vejam, não é que no último momento Judas negou a Cristo. Ele já o negou desde quando conheceu a Jesus. Amém? E nós também devemos tomar esse cuidado, né? O que nós podemos fazer? Judas não enxergava a vida pela fé. Ele não tinha contemplação em Jesus. Nós vamos à capela, nós vamos lá fazer a nossa adoração, nós estamos fazendo a nossa oração, mas nós devemos subir de nível, contemplar Jesus, que é a nossa entrega total de vida, em espírito e em verdade, a Cristo. Judas não queria se sacrificar, nem mesmo permitia que a salvação de Jesus o tocasse. Vivia pelo espírito humano e mundano, mesmo ao lado de Cristo. E essa não é nossa intenção e não é o que Jesus quer de nós. Quando Jesus vem e lava os pés dos discípulos, o que Jesus está fazendo? Ele está também naquele momento se humilhando. Quando nós lavamos, decidimos lavar, pedir perdão, amar a Cristo, nós nos ajoelhamos, nós reconhecemos a nossa condição humana de pecadores que somos. E nós não somos nada, por isso Deus é nosso tudo, por isso Jesus é nosso tudo e nós devemos nossa vida a Ele, sim. Hoje, no momento da Santa Missa, do lava-pés, que você possa lavar toda a sua alma. Se você não conseguiu confessar, não comungue Jesus em pecado, não comungue Jesus, você não pode ir à fila da comunhão se você não conseguiu fazer sua confissão pessoal e íntima, né, diante do sacerdote. Porque assim nós estaríamos cometendo o mesmo erro de Judas nesse momento. Então não cometa esse erro. Vá até os pés do Senhor, peça perdão, clame sua misericórdia, vive esse momento do Tríduo Pascal intensamente em sua vida. Se até aqui você não permitiu, permita-se nesse Tríduo Pascal pedir toda a conversão da alma, a conversão de coração, a santidade sobre sua vida, para que você possa ter esse encontro pessoal com Cristo, através da sua paixão. Não deixe esse momento passar, porque pode ser o último momento, não sei. Hoje eu estou aqui, falando com vocês, comunicando, né, essa Lexio Divina, mas ao mesmo tempo amanhã eu posso não estar. E se hoje eu não viver para Cristo, eu perdi toda a minha vida. Não adianta nada os 41 anos de vida que eu tive até hoje, se eu caminhei na graça do Senhor e eu não vivi esse dia, eu perdi tudo. Então, meus irmãos, entendamos. A teologia da libertação, se nós seguimos, desprenda-se, peça para que Cristo converta o coração. Se você tem um sacerdote na sua paróquia, na sua diocese que pertence, peça, reze por ele, peça a conversão para que ele se converta, peça a santidade sobre esse sacerdote. Se alguma pessoa segue e você conhece a teologia da libertação, peça a libertação dessa pessoa. Comungue nesse Tríduo Pascal os 3 dias, para que seja liberto todos aqueles que servem a teologia da libertação e para que encontre a salvação em Cristo. Amém, meus irmãos? Que Maria Santíssima nos conduza aos átrios do Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine e nos leve a receber a misericórdia de Deus e que o nosso coração se torne um coração humilde, contrito e humilhado diante da presença de Jesus. Que Maria Santíssima nos abençoe. Salve Maria Imaculada, salve São José, viva Cristo Rei!